livro limpando as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fluidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, desde o seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e gloriada, salve, salve, Brasil, nos onde denso raio vivo, de amor e de esperança permanece. Sem teu famoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, revela forte pálido colosso, e o seu futuro espelha essa grandeza de aurora. Entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, e os filhos destes soles mãe gentil, pátria amada Brasil. Olá, amigos e amigas da Escola Maria Joana de Carvalho, eu sou o professor João Garcia, mais uma vez aqui com vocês, graças a Deus, para gravar para vocês uma aula de História, galera do 9º ano, e a página é 101, página 101, tá bom, gente? Sociedade e conflitos. Não é a nossa sociedade, não. Se bem que em todas as sociedades existem conflitos, mas nesse caso específico é a sociedade dos Estados Unidos, né? A sociedade dos Estados Unidos. Todos vocês sabem, né? As pessoas que me conhecem sabem que as nossas aulas, todas elas, eram umas aulas assim bem proveitosas no sentido de leitura, né? Uma leitura sempre paragrafada, comentada, para que na hora que você fosse resolver as questões propostas pelo livro, você tivesse mais autonomia para fazer, não é verdade? Vamos à leitura. Eu espero que vocês estejam também em casa fazendo essa leitura, gente. Isso é importante que vocês façam. Eu espero que se os pais ou mães ou responsáveis por vocês estiverem ouvindo essa minha fala agora, eu peço encarecidamente, vigie, né? Marque colado para que seus filhos realmente estejam fazendo a leitura, porque isso é importante, isso é bom para ele, né? Isso é bom até mesmo para o pai, para a mãe, para os irmãos que estão, de repente, até já pararam, terminaram os estudos e aprendem também mais um pouco, já que tem essa aula aí em casa e de repente pode ser para toda a família, não é mesmo? Vamos lá. A prosperidade dos anos felizes entre aspas, né, gente? Tipo aquele amigo, entre aspas, que não é tão amigo. Pois é. Não beneficiava todas as pessoas dos Estados Unidos. Além disso, ganhavam força várias manifestações de intolerância por parte de alguns grupos sociais. Pessoa intolerante a outra. Por exemplo, não sou assim. Óbvio que não sou assim. Eu sou evangélico. A minha igreja é uma igreja evangélica bem conservadora, bem tradicional. Então a minha igreja não admite que eu ande com pessoas, com rapazes ou com moças que não professam a minha mesma fé. Isso é intolerância, gente, né? Isso é uma intolerância. Ou se eu tenho um filho que, eu não quero que você ande com a filha daquela mulher, porque aquela mulher ali, a religião dela não é a mesma nossa. Vai contaminar você, minha filha. Portanto, eu não quero que você ande com aquela mocinha lá não, tá bom? Oi, tudo bem, tchau, mas nada de muita conversinha. Nada de muito chameu. Isso é outro exemplo de também intolerância. Só que tem os casos, temos os intolerantes fundamentalistas, né? Os intolerantes fundamentalistas são aqueles que não aceitam o outro como o outro é e partem para a agressão física. Esses são os intolerantes fundamentalistas, tá bom, gente? E que nunca sejamos nós assim, né? Que nós sempre possamos tratar o outro, né? Mesmo que o outro
tenha lá os seus... Aquilo que você de repente pode até julgar um defeito, né? Você não concorde com algumas atitudes do outro, mas você tem que aprender a respeitar, né? Isso é importante. Você aprende ele respeita o teu espaço e tu respeita o espaço dele e não tem confusão. Não é assim que tem que funcionar? O nome disso é civilidade, tá bom, gente? Segundo parágrafo, continuando a leitura. Comunistas, judeus e católicos foram alvos de campanhas discriminatórias. Foi nessa época que se tornou poderosa a Ku Klux Klan, organização racista do sul dos Estados Unidos, que expandiu suas atividades para vários estados como Texas, Oklahoma, Arkansas, Califórnia e Ohio. Embora Ku Klux Klan fosse um caso extremo de organização racista, o preconceito racial contra os negros se manifestava em diversas situações do cotidiano. A segregação racial tinha, em vários lugares, o amparo da lei. Ou seja, beleza, o negro aqui tem esse direito aqui e o branco tem esse direito aqui. Aliás, o branco tem o direito, o negro não tem o direito. Em algumas situações, por exemplo, se um negro e um branco caminham na mesma calçada, né? Se os dois chegarem um perto do outro, o negro, no caso, teria que descer da calçada, né? Ônibus, tá vendo essa imagem aí, ó? Essa imagem aí, pois é, dentro de um ônibus, do lado direito do ônibus que você entra, se tivesse 10 cadeiras, isso no ápice desse processo todo, do racismo, viu, gente? Hoje não, mas isso nesse período aí. No lado direito do ônibus que você tivesse 8 cadeiras desocupadas, né? E se tivesse um branco sentado, as pessoas negras não poderiam sentar do lado das cadeiras que só um branco está, entendeu? Só para que vocês tenham uma ideia. Eu acredito que vocês devem ter assistido inúmeras vezes Todo Mundo Odeia o Chris, né? Todo mundo odeia o Chris. O Chris é aquele moreninho lá que leva porrada direto daquele de quem? Do Caruso, que é branquinho, né? O Chris é sempre o vilão da história, o Chris é sempre o culpado, ou seja, é o retrato da sociedade americana naquele período. Se bem que hoje, né, gente? Se bem que hoje os negros ainda são tratados de uma certa forma bem preconceituosa nos Estados Unidos. Isso não mudou muito. E ainda há quem diga que no nosso país não existe preconceito racial, né? Tem umas pessoas aí que defendem que no Brasil não existe preconceito racial, né? Então isso fica a cargo aí de vocês para vocês julgar se essas pessoas estão certas ou se essas pessoas estão erradas. Os conflitos raciais nos Estados Unidos foram violentos. Havia muita insatisfação com a discriminação racial e lutas pela igualdade. Um exemplo disso foi o caso de uma mulher chamada Rosa Parks, que viveu entre 1913 e 2005, que se tornou símbolo da luta dos negros contra a discriminação racial nesse país. Em dezembro de 1955, Parks, né, recusou-se a ceder seu lugar para um branco em um ônibus de Montgomery, no estado do Alabama, onde vigorava o regime de segregação. Segregação, pessoal. Negro de um lado e brancos do outro. Claro, sempre privilegiando os brancos. Já pensou? A mulher sentada, como ela vivia em um estado de extrema segregação racial, direitos para os brancos. Os negros não têm direito a absolutamente nada. Entra lá o branco, levanta, para que o homem pudesse sentar, né? Muito bem. Esse foi o estopim do bem-sucedido boicote aos ônibus de Montgomery, organizado pelo movimento negro local. Somente depois de muitas lutas, os negros estadunidenses, ou seja, os negros dos Estados Unidos, ampliaram seus direitos de cidadania. E tempos depois, pasmem os senhores e as senhoras, o presidente Barack Obama, o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos, né? Então isso foi realmente um momento épico, um feito histórico. Fico imaginando o que não estavam pensando, planejando, arquitetando os remanescentes aí da
Ku Klux Klan, né? Um grupo racista que queria, né? E que querem a todo momento implantar a supremacia branca nos Estados Unidos. Tá bom, gente? Isso aqui no nosso país também tem bastante, né? Isso também tem bastante. Eu espero que vocês leiam com atenção. Busque aí no Google, coloque Ku Klux Klan, né? Vejam alguma coisa sobre isso. E na próxima segunda-feira eu vou colocar no grupo de vocês a atividade que vocês responderão com a ajuda dessa leitura aqui, tá bom? Um abraço e até a próxima.